A vitória do alívio aqui no estádio Beira-Rio. Após o apito final, muita festa, porque o Inter, depois de 4 partidas, volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Consegue uma diferença um pouco melhor para a zona do rebaixamento. E o jogo, que terminou com uma vitória de 2-0 maiúscula contra o Botafogo, foi o primeiro jogo de fato com as digitais do trabalho de Ramon e Emiliano Dias. Nesse vídeo a gente traz todos os detalhes e a nossa análise dessa vitória do Internacional, que dá uma tranquilidade para a sequência do início de trabalho da família Dias no estádio Beira-Rio. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nada. Batemos os 100 mil inscritos aqui no canal, mas eu sigo pedindo para tu te inscrever e dar essa força por aqui se tu não é inscrito ainda. Eu vou gravar um conteúdinho falando aí sobre esses 100 mil inscritos, o sorteio que a gente vai ter aqui no canal e tudo mais, tá? Bom, lá na KTO eu avisei vocês, tá? Esse jogo tava interessante pro Odão da KTO. Gol ou assistência do Carboneiro e vitória do Inter. Acabamos pegando isso aí, quem foi na minha lá na KTO se deu bem, tava 6,75 esse Odão lá na KTO, que é a minha casa de apostas esportivas, pode ser a sua também. Se não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado que tem o link deles, entra nesse link e faz o teu registro por lá. Bom, gente, vamos lá. O Internacional hoje praticou futebol. O Inter fez aquilo que não estava fazendo nos últimos jogos. Jogando bola, dominando o seu adversário, criando oportunidades com o time inteiro e quem saiu do banco para o time principal, jogando futebol. Hoje o Inter mereceu vencer o Botafogo. Posso até dizer que 2-0 talvez tenha sido até pouco, talvez o Inter pudesse ter feito o terceiro gol em determinado momento da partida. Mas um Inter dominante, que teve a bola, protagonista, como haviam prometido Emiliano e Ramon Dias na sua chegada ao Internacional. O Inter foi tudo isso hoje. E por que eu digo que a gente vê as primeiras digitais do trabalho do Ramon Dias? Porque a gente viu um Inter, como eu disse, com a bola, protagonista, jogando com uma linha de 3 lá atrás, que era uma possibilidade que a gente trabalhava, que a gente via essa chance pelo que a gente tinha visto das atividades e pelo que o Ramon e o Emiliano já fizeram em trabalhos recentes, variando muito de um 4-4-2, que é 4-3-1-2, mas também indo para um sistema com 3 zagueiros. Eles já fizeram isso, fizeram nesse momento no Inter para dar uma tranquilidade maior para a subida dos laterais do Inter como alas, o Bernabé na esquerda e o Aguirre na direita. Os 3 zagueiros do Inter fizeram partidas fenomenais, tá? O Mercado, para mim, um dos melhores em campo. Vitão voltando a jogar bem. Juninho, que até saiu lesionado no segundo tempo, vamos ter que aguardar para saber o que aconteceu com o zagueiro do Inter, também muito bem. A dupla de volantes do Inter, sem o Luiz Otávio, que teve uma lesão, não jogou hoje. Thiago Maia e Bruno Henrique fizeram uma baita partida. Thiago Maia, para mim, também um dos melhores em campo hoje no Internacional. O Alan Patrick voltou a jogar aquilo que a gente sabe que ele pode. Acho que não foi um dos protagonistas do jogo, mas fez uma boa partida, o camisa 10 do Inter e capitão. E aí a gente vai para a dupla de ataque, que deu mais do que certo e foi a grande novidade do Ramon e do Emiliano para o jogo de hoje, tirando o Borré e botando ele no banco e tendo 2 atacantes de maior velocidade, drible e arranque. Testando essa ideia com Carboneiro e Vitinho. Assistência e gol. Carboneiro, que para mim foi o melhor em campo do Internacional, tá? Melhor em campo do Internacional, faz a jogada do primeiro gol do Alan Patrick. É uma jogada de certa forma até semelhante à jogada do gol contra o Juventude. É uma jogada que tem ali, começa lá com o Vitão, passa pelos meias, vem uma bola pro Aguirre na linha de fundo, ele cruza o goleiro, o Léo Link do Botafogo dá o rebote, o Alan Patrick abre o marcador no início do jogo e ali dá uma tranquilidade pro Inter. Só que daí eu vou dizer, antes do gol do Inter, o Inter já estava bem. Algo que aconteceu contra o Corinthians aqui no Beira-Rio, o Inter começa melhor com o adversário, mas não faz o gol. Hoje aconteceu. Hoje o Inter começou melhor e fez o seu gol com o Alan Patrick. E aí o Inter ficou com a bola, como eu disse, foi protagonista, jogou com os 2 alas subindo bastante, os 2 indo bem. Hoje, repito, boas atuações dos laterais do Inter, o Aguirre pela direita e o Bernabé pela esquerda. Claro, em alguns momentos, algumas dificuldades de marcação do Bernabé, que é da característica dele, ele é melhor ofensivamente do que defensivamente, mas em tantas outras,
ele conseguiu recompor bem e defender. Acho até que a ideia, e aí tem que aguardar a coletiva do Ramon Dias e do Emiliano para entender se foi justamente para dar uma segurança maior para o Bernabé, a ideia dos 3 zagueiros, até acredito que sim, mas foi um Inter que dominou o Botafogo. Vale a gente pontuar aqui que o Botafogo também teve dificuldades no primeiro tempo, assim como o Inter também teve essas dificuldades pelo gramado, né? Choveu muito, faltando 5 minutos para começar o jogo, tava batendo um pé d'água, chovendo pra caramba, o campo tava ruim, não em qualidade do gramado, a qualidade do gramado do Beira-Rio é indiscutível, é um dos melhores do país, mas estava um campo pesado, tinham que jogar muito em bola alta, então foi um primeiro tempo que o Inter foi melhor, mas não deu para jogar o que o Inter jogou, por exemplo, no segundo, que daí, ganhando de 1-0, foi um segundo tempo de maior tranquilidade e segurança. E aí, repito, de novo a dupla Carboneiro e Vitinho surtindo efeito. Um passe fenomenal do Carboneiro pro Vitinho. E ele chuta na saída do Léo Link, faz o 2-0, dá uma maior tranquilidade. Ali, por mais que fosse início do segundo tempo, deixou claro que deu uma, como é que eu posso dizer, matada no jogo. Deu uma matada no jogo, tá? Basicamente isso. E ali o Inter jogou com tranquilidade, e aí teve bola para a defesa do Léo Link, teve bola antes na trave, o Inter poderia até ter feito o terceiro, o Botafogo teve que se atirar, né? Teve que jogar, mas igualmente não foi um Botafogo que botou tanto medo assim no Inter. A grande chance foi um chute na saída do Antony, que ele acaba defendendo ali quando já estava 2-0 pro Inter, se encaminhando para o final do jogo. Mas assim, um jogo muito bom do Internacional. A gente consegue ver as digitais agora desse início de trabalho do Ramon Dias, mudando o esquema, botando 3 zagueiros, tirando o Borré, botando 2 atacantes que não são de referência e sim de velocidade, de atacar a profundidade. Vocês vão lembrar do vídeo que eu gravei aqui no canal falando sobre as características do trabalho do Ramon Dias, antes da primeira entrevista dele, antes da estreia dele lá no Jacone contra o Juventude. E eu falei, no Corinthians ele tinha 2 atacantes e um atacava muito as costas do adversário, que era o Yuri Alberto. O Memphis não era dessa característica. Aqui o Carboneiro não é dessa característica, mas nem o Borré. Ele botou o Vitinho, que tem essa característica de pegar as costas do adversário, e fez uma grande noite, uma grande partida, um grande jogo do Inter, quem sabe para que seja o início aí de uma arrancada do Inter, e quem sabe, olha, eu queria que fosse uma classificação para a Libertadores, sei que é difícil. Hoje a realidade é muito mais classificar para a Sul-Americana e também escapar daquela zona lá do Z4. Mas, quem sabe, se tu conseguir uma arrancada. Um muito bom jogo do Inter contra um adversário que tem qualidade, que é o Botafogo. Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever e ativar o sininho das notificações, tá certo? Eu volto daqui a pouco pra gente trazer os detalhes do vestiário do Inter. Beijão, um abraço e até a próxima.